Quem me conhece sabe, eu gosto dos bastidores. Eu não gosto de câmeras, eu não gosto de microfone. Acho que é por isso que ela tava fugindo um pouquinho, hein, gente? Não. Mas assim, eu lutei muitos anos, até para pregar. Sério, pastora? Muitos anos. Eu fugi uns 15 anos, pelo menos. Deus me dava a palavra, Deus falava comigo. E eu não me achava suficiente, não me achava capaz. Esses dias até alguém falou para mim, conta seu testemunho. Eu parei assim, falei, que testemunho? Ela falou de você conseguir pregar hoje. Eu falei, é um desafio. Eu não tinha enxergado isso como um testemunho. Nossa. Porque eu tive meu chamado. Vamos voltar lá atrás. Isso, vamos. Você estava falando da adolescência. Eu estava num acampamento, eu tinha 14 anos. E uma pastora pregando, de repente ela parou tudo, ela olhou para mim e ela falou, Deus tem um chamado para você. E aquilo queimou no meu coração. Com 14 anos 14 anos. Eu estava num acampamento. E não sei se eu posso falar, a Bispa Sônia estava pregando no acampamento da Renascer. E eu lembro que ela olhou assim, ela parou tudo, apontou para mim, ela falou, Deus está levantando você, com um chamado pastoral. E uma menina de 14 anos, aquilo me alegrou, aquilo queimou no meu coração, mas ao mesmo tempo foi um confronto, porque eu falei, mas eu sou tímida, eu não tenho como, sabe assim, na hora a dúvida veio, mas eu abracei aquilo e guardei, falei, Deus, o Senhor vai cumprir um dia. E sempre a paixão pelas pessoas, o cuidado, isso sempre queimou no meu coração. Isso, eu nasci assim. E eu sei que um dia Deus foi sempre lembrando isso, sempre trazendo isso à memória. E eu fui alinhando a minha vida para isso, mas eu tinha medo. Toda vez que eu olhava para mim, eu falava, não vai, eu não consigo, eu vou falar bobeira, não é para mim. E aí Deus me chamou para o ministério. Eu conheci o Júlio. Deus nos chamou para abrir a igreja, a gente ainda era noivo. Eu lembro que 6 meses depois a gente casou. Era até aqui nessa rua a igreja, aqui do ladinho, a nossa primeira igreja. E eu lembro que ali eu me vi desafiada a cuidar das pessoas, mas assim, eu sempre escolhi os bastidores. E o Júlio sempre pregou muito bem, então eu falava, não, ele faz essa parte, eu faço o restante. Então eu sempre me escondi, eu sempre me escondi atrás dele. Aí vieram os filhos, eu me escondi atrás dos filhos. Não, agora eu não posso, eu estou ocupada, eu preciso cuidar deles. Aquela falsa modéstia. Depois eu descobri que era orgulho. Sim. Eu me sentia a pessoa mais humilde do mundo. E depois eu descobri que isso era um orgulho, era um medo de me expor. Eu confio muito em Deus, mas eu descobri que eu confiava parcialmente. Eu confiava nele, eu confiava no poder dele, mas eu não confiava no que ele poderia fazer através de mim. Eu acreditava que ele pudesse fazer com qualquer pessoa, mas quando eu olhava para mim, eu falava, Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus. E um dia Deus me desafiou a olhar para ele. Ele falou comigo bem pessoalmente, assim, ele falou, filha, você confia em mim? Eu falei, Deus, eu confio. Você me ama? Eu falei, te amo. Lembrei de Pedro agora, né? Pedro, tu me ama. Eu apacento os meus cordeiros. Mas assim, ele falou assim, então, por que você tem medo? Nossa. Aí eu comecei a abrir meu coração, eu lá em casa, ajoelhada na minha cama. Aquele ali, diálogo, né? Eu falei, Deus, vou falar a verdade. Assim, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu vou tremer. E aí ele me fez um desafio, ele falou, confia em mim, deixa eu fazer através de você. Acredita que eu posso? Aquilo assim me desarmou, me desabou, né? E eu falei, Deus, eu confio, mas... Aí eu descobri que eu tinha barreira. E Deus foi me desarmando, Deus foi me conquistando. E aí eu comecei a conversar com Deus, eu falava, Deus, mas e se eu falar bobeira? Aquele medo de passar vergonha. Sim. E eu descobri que era orgulho. Sim. E aí ele foi falando assim, se você estiver cheia da minha palavra, você vai ter conteúdo. Eu tinha medo de não ter conteúdo, de travar. Então, assim, eu sempre tive muito medo. Na escola, eu fugia de apresentar seminário. Eu nunca fui. Eu ficava doente. Eu nunca fui na frente da sala para apresentar uma palestra, um seminário, um trabalho. Não, eu fazia tudo dos bastidores. Mas chegava na hora, eu passava mal. E eu dava para outra pessoa fazer. Então, eu sempre fugi muito. Tipo Jonas, assim. Eu gostava muito de fugir. Por não acreditar em mim, não sei se uma baixa autoestima, eu não sei onde começou isso, mas assim, eu não enxergava capacidade em mim. Até que o dia que Deus falou comigo ali no meu quarto, ele falou assim, confia que eu consigo te completar naquilo que você tem falta. Meu Deus. Aí eu falei, agora é sério, agora ou eu confio em Deus, ou eu... Agora ele me pegou. Foi. E aconteceu dessa maneira, né? E Deus começou a me confrontar. Ele falava assim, eu tô dentro de você, a minha palavra tá dentro de você. Meu Deus. E foi uma coisa assim... Me envergonho até de falar isso, mas o Luiz era muito pequenininho, meu filho.
Eu só tinha o Luiz na época e a gente acolheu uma outra igreja para o nosso ministério, era a igreja dos meus pais. E eu comecei a servir lá, eu comecei a ajudar para implantar a visão da nossa igreja lá. E no momento, assim, eu lembro que eu fazia várias coisas e Deus começou a me levantar e eu comecei a ver que Ele podia me usar. Mas ainda não tinha coragem de pregar. Abri um culto, dirigi o louvor, fazia algumas coisas, dirigi a oração. Mas aí eu lembro que num desses dias lá cuidando, né? Deus começou a falar comigo na palavra. E Deus começou a me dar a palavra. Eu li a Bíblia, eu abri a Bíblia assim, as palavras saltavam. Nossa. Era muito lindo, sabe? Aquilo começava a queimar no meu coração e eu anotava. E aí, de repente, eu percebi, eu falei, peraí, Deus está me dando palavra. Então eu vou precisar pregar. E aí o medo veio. Eu abri uma brecha para o medo. E toda vez que eu abria a Bíblia, assim, era como se as palavras subissem. Era uma coisa linda. Ainda acontece isso hoje. Mas eu lembro que por um tempo eu rejeitei aquilo por medo. Mesmo vendo ali Não, aquilo era muito, muito vivo, muito real. Mas claro. eu ficava imaginando, mas se Deus está me dando a palavra, eu vou precisar falar diante das pessoas. E eu tenho vergonha e eu tenho medo. Foi ridículo o que aconteceu. Mas aí chegou uma época, para você ter uma ideia, eu não sei por quanto tempo, umas 2 semanas, 3, eu parei de ler a Bíblia. Por causa do que estava acontecendo. Eu não soube lidar com aquilo. Aquilo começou a gerar um conflito dentro de mim. E eu falei, me envergonho de falar isso hoje, mas aconteceu. Eu preciso falar a verdade. Isso pode estar acontecendo com algumas pessoas. Exatamente. E o chamado era um confronto, um conflito dentro de mim entre aquilo que Deus queria, entre o que meu coração queria e entre o que eu via, olhava para mim. Toda vez que eu olhava para mim, eu não acreditava. Eu falava, eu não consigo. E aí, quando eu olhava para Deus, eu enxergava a possibilidade. Eu falava, Deus pode fazer, Deus pode agir. Mas aí, quando eu olhava para mim de novo, eu não via força, eu não via capacidade. Nossa. E por esse tempo, eu rejeitei a palavra. É triste falar isso, mas eu rejeitei a palavra. E até que Deus foi falando, foi permeando meu coração. Ele falou, filha, você não precisa fazer isso. E Deus usava pessoas, Deus falava comigo no particular. E aí eu me rendi. E mesmo assim ainda foi um processo longo. Eu me rendi parcialmente, né? Eu falei, não, Deus, eu vou adoecer, vou matar a minha vida espiritual, vou adoecer. Se eu ficar sem ler a palavra, a sua palavra me mantém viva, né? Meu Deus. A gente sobrevive sem a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, não, você não consegue viver sem a palavra de Deus. Consegue. Infelizmente consegue. O inimigo, ele engana tanto a gente, muitas vezes, meu Deus, que ele te condiciona, ele te faz viver com migalhas. Você viu um vídeo, não, eu já vi uma porção da palavra, eu já estou alimentado. Isso é um engano. E é Satanás, é como se ele... Imagina um bebê na barriga que tem o cordão umbilical que leva alimento. A palavra nos alimenta praticamente dessa maneira. É como se dobrasse aquele cordão. E você, não, eu vou sobreviver com um pouquinho, com migalhas, com um pouquinho. Então, ele rouba a nossa nutrição quando ele te priva da palavra. Isso é forte demais. E assim, você vai ter vida. Você vai sobreviver, você não vai morrer, mas você não vai ter vida em abundância. Aquela vida que Jesus morreu na cruz para conquistar, para que você viva com excelência, acima da média, não por você, por Ele. Meu Deus. Você